temos que sentir, nada podemos fazer. Porque reconhecemos, Senhor, o amor que o Senhor teve por cada um de nós, que deu seu Filho único para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Ó, te agradecemos, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, para com cada um de nós. Pai querido, que o Senhor venha nos usar, Senhor, nessa noite, para ajudar, meu Pai amado, pessoas, meu Pai querido, que já tiveram um relacionamento contigo e hoje não tem mais, para poder retomar esse relacionamento. Usa-nos, Senhor, nessa noite, para a glória do teu nome. Usa-nos, Senhor, através dos louvores, da palavra, para que todos aqueles, meu Pai querido, que se afastaram da sua presença, venham entender que o Senhor sente falta. Venham entender, louvado seja o nome do Senhor, que nas mesmas frustrações que nós sentimos, as mesmas dores, os mesmos sofrimentos, tudo o Senhor passa mais de 1000 vezes por cada um dos seus filhos que deixaram de se relacionar contigo. Viraram as costas para ti. Nós estamos aqui nessa noite, Pai, como mensageiros do Senhor, para poder estar trazendo a tua palavra, a palavra de vida eterna, para que muitos que se afastaram de ti venham voltar a ter um relacionamento com o Senhor. Em nome de Jesus, é o que te oro, te agradeço. As palmas louvam o nome do Senhor. Espírito Santo de Deus, gostaria de ficar à vontade no meio de nós, porque estamos aqui para adorar ao nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos estar abrindo as nossas Bíblias no livro de Gênesis, no seu capítulo 1. O seu versículo 27. Gênesis, no seu capítulo 1, versículo de 27. A igreja que encontrou, diga amém? Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face da terra, a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto de árvore que dá semente, servirá para mantimento. E a todo o animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo o réptil da terra, em que há a alma vivente. Toda a erva verde será para mantimento, e assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Só até aqui, igreja, louvado seja o nome do Senhor. Vamos adorar o nome do Senhor. Em todo tempo sejam seus vestidos alvos como a neve. Assim diz o Senhor Jeová, que nunca falte sobre tua cabeça óleo de alegria, para que
Dessa noite, né, em Gênesis, no seu capítulo 2, no seu capítulo 1, versículo 27 em diante, ele vai falar da criação de Deus, né, que Deus criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança, e ele viu que era muito bom o que ele criou. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, quando ele criou, ele determinou com seu Filho Jesus Cristo a criar o homem aqui na terra, ele formou macho e fêmea, fez do barro. E ali ele viu que o que ele fez era bom. Então ele viu que era perfeito. Então ele entendeu que o homem e a mulher já estavam prontos. E ali ele sopra o seu espírito, que é o que nós temos de mais valor e precioso dentro de nós. E muitas das vezes nós não percebemos isso. Nós deixamos muitas das vezes as coisas materiais dessa terra servir de mais importante na nossa vida. Entenda uma coisa, queridos, que se o Espírito de Deus que habita dentro de nós, se ele não estiver avivado, se ele não estiver ativado dentro de nós, tudo que conquistamos nessa terra para nada presta. Vai satisfazer a nossa vontade da carne e o nosso espírito. Porque Deus, quando ele criou o homem, da obra-prima até a terra, do barro, o homem ele não tinha nada. Mas quando Deus criou o homem, ele já deixou tudo preparado para ele. Muitas das vezes a gente está olhando para a nossa vida e a gente quer buscar as coisas do mundo lá fora, achando que nós não temos nada. Mas só que Deus ele já tem preparado tudo para mim e para você. Deus já tem reservado o melhor para mim e para você. Mas muitas das vezes nós nos deixamos de ouvir a palavra de Deus e achar que esse mundo tem coisa melhor para poder nos oferecer. Até satisfaz o desejo da carne.
Mas depois vem os efeitos colaterais. A dor, o sofrimento, a tristeza, o desprezo. Louvado seja o nome do Senhor. A ansiedade, a depressão, a opressão. Muitas das vezes você se sente que está só, está se sentindo vazio. Sabe por quê, querido? Essa sensação é porque deixamos de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus que está dentro de nós. E quando nós deixamos de ouvir e obedecer a voz de Deus, nós nos sentimos vazios. Nós nos sentimos como quando é a terra. A terra era sem forma e ela era vazia. E o Espírito de Deus, ela bailava sobre a face do abismo. Então hoje, nessa noite, eu não sei como que você se encontra. Se você se encontra, se a terra que representa o teu coração nessa noite se encontra sem forma, se encontra vazio. Mas eu quero te dizer uma coisa: o Espírito de Deus, ele quer bailar dentro de você nessa noite. Será que tem lugar para Jesus entrar no teu coração nessa noite? Porque no livro de Apocalipse, Jesus ele vai dizer: eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta do teu coração, Deus vai começar a dar forma aquilo que está deformado, aquilo que você está olhando hoje, que você está vendo, está achando que não tem jeito, não tem solução. Jesus ele vai olhar para mim, vai olhar para você e vai dizer: está até sem forma, está até vazio, está até quebrado, está até ferido, está até machucado, mas é dessa forma que eu me sinto. É dessa forma que você está se sentindo hoje. É a forma que Jesus sente, porque você deixou de se relacionar com Ele. Não tem quando a gente passa por um sofrimento, quando acaba um relacionamento, a dor, a tristeza, há um vazio, só há vontade de chorar. É essa dor que Deus sente quando nós, Ele vendo a criação dEle, que é eu, que é você, que é a humanidade, se afasta dEle, se afasta da presença dEle. Entenda, começa a pensar nessa noite, essa pessoa que você diz que você mais ama, ainda que seja esposo, ainda que seja uma esposa, ainda que seja uma namorada ou namorado, ou filhos, ou alguém mais próximo de você. Essa pessoa a qual você tanto ama, de repente ela não está conseguindo prestar para você nessa noite aquilo que você espera dela, ou aquilo que você espera dele. E você começa a se sentir rejeitado, porque você quer atenção e a pessoa não está aquela pessoa que você tanto ama. E você quer aquela pessoa que você tanto ama perto de você, mas aquela pessoa não está perto de você. Eu quero te dizer uma noite, começa a sentir-se rejeitado, começa a se sentir só. Aí o coração, que é a nossa terra, ela começa a ficar sem forma. Mas Deus, Ele quer mandar dizer para mim e para você nessa noite. Às vezes a gente questiona, a gente reclama como que nós estamos nos sentindo. Frustrado, triste, desanimado, envergonhado, humilhado, exausto, com vontade de largar tudo. Mas agora eu quero que você pare e você ore. Olhe para a cruz no Calvário. Hoje ela está vazia, mas antes Deus enviou o seu único Filho amado para poder resgatar o relacionamento de pai para filho. Um relacionamento que nós tínhamos com Ele, hoje não temos mais. Aí Ele enviou o seu único Filho para poder perecer naquela cruz do Calvário,
sendo humilhado, chicoteado, desprezado, sendo rejeitado. Quantas vezes nós não rejeitamos a Jesus para poder fazer a nossa própria vontade, o nosso próprio querer? Ei, é esse sentimento que você está sentindo aí hoje? Você está sentindo o sentimento apenas por uma pessoa que está te rejeitando. Mas Jesus, Deus, Ele está sentindo esse mesmo sentimento por toda a humanidade. Por toda a humanidade que outrora tinha um relacionamento com Ele e decidiu sair para poder conhecer o mundo afora. Mas Jesus hoje, Ele está aqui no mesmo lugar, esperando você com os braços abertos. Não importa da maneira que você vier, ser machucado, ser ferido, se você está se sentindo sem forma, vazio, sem sentido para a tua vida, sem esperança, não importa. O que importa nessa noite é que Deus enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, para todo aquele que nele crê não pereça. Chega de perecer por essa terra, por esse mundo afora. Jesus hoje, Ele tem coisa melhor para poder te dar. Jesus hoje, Ele tem algo melhor para te oferecer, que é a vida eterna. Hoje Jesus, Ele quer escrever o teu nome no livro da vida, ao qual muitos podem te julgar. Mas como Jesus disse para a mulher pecadora, a ti eu não julgo. Jesus, Ele não veio para julgar, Jesus veio para salvar. Jesus, Ele quer te salvar nessa noite. Eu quero te dizer uma coisa. É por isso que Deus fala que quando Ele criou o macho e a fêmea, Ele criou ambos do barro, mas com um propósito, querido, de frutificar e de multiplicar e encher toda a terra. Porque ali toda a terra já ia estar sujeita ao homem que Ele criou e à mulher. Mas precisamos ter uma obediência diante da voz de Deus. A mulher, ela não quis obedecer a Deus. A ordem que Deus deu foi frutificar, multiplicar. E Deus, Ele vai tirar tudo aquilo que não quer se enquadrar dentro do propósito dele. Ei, então Deus coloca para fora. Eu não sei o que está na tua vida que está te impedindo de prosseguir. Está te impedindo de você cumprir o propósito que Deus tem na tua vida. Eu quero te dizer nessa noite, aquilo que está te impedindo nessa noite, Deus coloca para fora. Se é o desânimo, se é a tristeza, se é o lado seja o nome do Senhor, a depressão, a opressão, ou o lado seja não saber o que está te impedindo de caminhar para a presença de Deus. Jesus hoje está colocando para fora, em nome de Jesus. A mulher foi posta para fora, porque não quis obedecer a Deus. E na formação do jardim do Éden, tudo já estava preparado e formado, antes de Deus criar o homem e a mulher. Deus só vai te colocar no lugar determinado, quando tudo já estiver preparado, para você fazer a boa obra dele. A obra que Jesus fez na minha vida e na sua vida é ir de pregar o Evangelho a toda a criatura. Jesus Cristo, aqui Ele não vai falar para você pregar para um e para outro. Jesus, Ele não faz acepção de pessoas. Jesus, Ele te ama e Ele quer voltar a ter um relacionamento contigo. Porque o relacionamento entre o homem e a mulher foi rompido pela serpente. Aquela que não quis entrar dentro do propósito de Deus, Deus retirou. Mas Deus prepara uma mulher que fosse idônea do próprio Adão. Aonde foi tirada da costela de Adão, Deus criou a Eva. Mas por quê? Porque Adão, ele obedeceu a voz de Deus. Deus fala para Adão para ele dar nome a todos os animais viventes na terra, no céu, no mar. E assim ele fez. E quando ele terminou aquilo que Deus ordenou, Deus fez ele cair num sono profundo. E dali preparou
Louvado seja o nome do Senhor. Uma mulher que fosse idônea a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. E esta mulher, louvado seja o nome do Senhor, a palavra de Deus vai dizer aqui que Eva foi tirada da costela de Adão. E o diabo, ele sempre vai querer tirar de mim e de você aquilo que nós geramos. Eva foi gerada da costela de Adão. Mas Adão, ele tinha os mandamentos de Deus. Porque Deus, ele descia, toda ele estava pintado descer no jardim do Éden para poder falar com Adão. E nessa noite, Jesus, ele já desceu aqui para poder falar com você nessa noite. Porque Deus, quando ele desce no lugar, é porque ele quer ter um relacionamento contigo, assim como ele tinha com Adão. Todo orientado a descer. Entenda uma coisa, querido, não era um dia, era todos os dias. Então necessitamos ter um relacionamento com Deus todos os dias. Porque se nós abrirmos os nossos lábios para poder dizer que amamos a Cristo, que nós cremos em Cristo, que Deus é o nosso Pai, então por que nós não obedecemos ao nosso Pai? Deus viu e Deus falou com Adão. Porque é contigo nessa noite que Deus está falando. Adão, ele tinha a responsabilidade de formar um discípulo, que era Eva. Então entenda, querido, tudo há um propósito. Adão estava com a responsabilidade de todos os mandamentos que Deus passava para ele passava para o seu discípulo, que era a sua esposa Eva. E assim passar para os filhos. Mas a serpente, ela fica astuta e maliciosa, a mais sábia das animalias. Ela não veio no Adão, porque Adão, ele já era considerado pastor, porque Deus ensinava a ele, para ele ensinar a ovelha. Então, o diabo, ele sempre vai em vida mais fraca. Às vezes nessa noite você está buscando. Então o diabo, ele vai procurar em quem você gerou, em quem você está discipulando, em quem você está ensinando. Aí ele vai vir com as suas frutas, me dizendo: foi assim que Deus disse? Por que o diabo não vai, a serpente não vai até Adão? Ele não vai até Adão porque sabia que Adão tinha um relacionamento com Deus. Ele não ia até Adão porque ele sabia que Adão tinha intimidade com Deus. E quem tem intimidade com Deus, Deus revela as intenções da serpente e dá a autoridade para poder pisar na cabeça da serpente. Adão, a serpente dia após dia. E quando Deus falava com Adão, a serpente investia na Eva. E ela deve um dia, ela deixa de ouvir a voz de Adão e ouve a voz da serpente. E ela ali, o que a serpente manda ela fazer, tentando colocar dúvida no meu e no teu coração. Porque é assim que a serpente, que é o diabo, ela tenta colocar dúvida no meu e no seu coração em relação aos planos que Jesus Cristo tem para a minha vida e para a sua também. Os planos de salvação, os planos de vida eterna. Ei, querido, o Satanás, ele veio para tentar confundir a tua mente. Nessa noite, é noite de nós não darmos ouvido à voz da serpente, mas sim de nós começarmos a ter um relacionamento diferente com Jesus Cristo. Ele está aqui nessa noite porque Ele quer ter um nível de intimidade com você tão profundo, ao qual você não mais dará ouvido à serpente, porque ela vai tentar te confundir, assim como confundiu a Eva, mas ela não confundiu Adão. Ela vai querer aquilo que você está gerando. Não desanima de buscar a presença de Cristo, porque é você que Deus levantou, é você que está tendo intimidade com Deus. Então, se é você que está
você. Ela vai vir até ao discípulo que você gerou. Ao discípulo, louvado seja o nome do Senhor, que você está discipulando. Para depois vir contra aos princípios que Deus tem te ensinado. Eva faz aquilo que Deus ordenou para que não fizesse. De toda árvore que está no meio, de toda árvore que está no jardim, eles podem comer de todos os frutos, de tudo, menos da árvore que está no meio do jardim, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore da vida. A Eva, ela deu ouvido à voz da serpente. E quando ela ouve a voz da serpente, ela pega daquele fruto, além de comer, de tocar, e Deus fala para que não tocasse e não comesse, porque senão morreria. E ele disse que não morrer nada. Então ela é astuta. A morte que Deus estava querendo dizer era a morte espiritual. Hoje Satanás está tentando te enganar, dizendo: pode beber, pode fumar, que não existe céu, não existe inferno. Ei, faz aquilo que você se sente alegre, que você se sinta feliz. E muitas das vezes muitos estão deixando se enganar. E deixa de ouvir a voz de Deus. E ela dá para Adão, em vez de repreendê-la por que fez aquilo, ele come também. E quando eles comem, os seus olhos são abertos. E eles começaram a ver que estavam nus. E cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Então eles começaram ali a esconder a sua nudez. Entenda uma coisa, querido. Nessa noite de culto, de louvor e adoração ao nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero te dizer uma coisa. Não importa o que você fez ontem, qual o pecado que você cometeu. O que importa é o hoje, é o agora. Para você que está nos ouvindo, Jesus, ele não quer saber o que você fez ontem. Ele quer saber o que você vai fazer daqui para frente. Agora que ele já desceu aqui nesta igreja e está falando com você. Assim como ele falava com Adão ele entardecer, ele desce aqui hoje para poder falar contigo. E nessa noite ele manda te dizer, ele não quer que você comece a fazer folhas de figueira para poder fazer a vontade, quer dizer, para poder botar a sua melhor terra, para poder botar a sua melhor vestimenta, para colocar a sua melhor maquiagem, para poder botar a sua melhor roupa nessa noite, para cantar no beijo. Deus, nessa noite, eu não deixo hoje, ela representa o pecado, porque eu não pecou, mas ele poderia ter não encobrido o pecado, ele deveria ter manifestado o pecado. Então, nesta noite, querido, nesta noite, querida, Jesus desce nessa terra para poder ouvir o meu e o seu pecado nessa noite. Jesus, ele quer ouvir, e ele aqui nessa noite, ele está dizendo: Adão, Adão. E Adão diz: sim, sim. E Deus diz para ele: onde tu estás, Adão? E Adão diz: ouvi a sua voz a soar no jardim, temi e me escondi. Nessa noite você está ouvindo a voz de Deus falar contigo. Mas essa noite é noite sim de nós termos o temor do Senhor. Porque o temor no Senhor é o princípio da sabedoria. Eu não sei se você se encontra, se acha uma pessoa sábia, uma pessoa que tem letrado, uma pessoa que fez faculdade, teologia, não interessa. O que importa nessa noite é que Deus está mandando dizer, porque ele já desceu aqui nessa igreja. E ele está dizendo: Adão, Adão, onde tu estás, Adão? Adão, e ele diz:
Senhor, eu ouvi a tua voz a soar no meio do jardim. Eu temi e me escondi porque eu estava nu. E Deus vai dizer para Adão: como tu soubeste que estava nu? Por acaso comeste da árvore do fruto da vida que eu ordenei que não comesse? Aí ele disse: foi a mulher que tu me deste. Nesta noite, querido, não é noite que você está colocando o dedo ou apontando o dedo porque você se afastou da igreja. Nessa noite, não é noite de você fazer como Adão, ou eu fazer como Adão e dizer: foi a mulher que tu me deste, foi ela que me deu o fruto e eu comi. Porque se você e eu, nós temos uma intimidade com Deus, está na hora de nós assumirmos o nosso pecado e não colocar a culpa no seu próximo. Eu saí da igreja porque o irmão é fofoqueiro. Eu saí da igreja porque a irmã é fofoqueira. Eu saí da igreja porque o ministério está no adultério. Eu saí da igreja porque o pastor rouba. Eu saí da igreja por isso. Eu saí da igreja por aquilo. Não, querido, para de mentir nessa noite para si mesmo. Porque Deus nessa noite, Ele está dizendo: Adão, como soubeste que estava nu? E você se escondeu? Para de se esconder nessa noite da presença de Deus, porque Ele está te vendo aonde você está nessa noite. Ele está te vendo aí. Não adianta se esconder a custo. Não adianta colocar a verdade de folha de figueira. Não adianta se vestir com a melhor beca e dizer que não tampou a nudez. Jesus nessa noite não quer que você tampe a tua nudez. Jesus nessa noite quer que você, louvado seja o nome do Senhor, tira essas vestes que estão tampando o pecado e começa a se mostrar para o Senhor a sua nudez, para a sua deficiência, para o teu pecado nessa noite e confessa para Cristo, porque hoje Deus já desceu aqui nesse lugar e Ele está dizendo: Adão, para de se esconder. Adão, ele coloca a culpa na Eva. Ele não assume. Ele não assume algo que ele foi levantado como pastor. Porque Deus fez gerar dele Eva, para ele discipular Eva. Como líder, ele tem que assumir. Ela errou, mas a culpa é minha. É mais fácil colocar a culpa na diaconisa. É mais fácil colocar a culpa no diácono do que eu assumir o meu erro. Eu estou vindo para a igreja para quê? Para olhar a vida do irmão, para olhar a vida da irmã? Ou para eu entrar aqui e dizer: Senhor, eu sou uma pecadora, mas eu estou disposta a mudar. Eu sei, Senhor, que eu, meu Pai querido, eu até me vestir, louvado seja o nome do Senhor, com folhas de fio e fizeram aventais para mim e me escondi atrás do arbusto. Para você que hoje está escondido na presença de Deus, começa a se apresentar agora onde você estiver. Aonde você estiver e diz: Senhor, eu ouvi a tua voz a soar nesta igreja. Aí eu desci para poder me apresentar até a ti diante de ti nessa noite, para poder mostrar a minha nudez, para poder mostrar o meu pecado, porque eu quero ter de volta um relacionamento contigo. Eu quero voltar a me relacionar contigo. Relacionamento é a palavra que Deus deu para essa noite. A dor que você está sentindo hoje, às vezes por alguém que você ama, o desprezo, porque de repente as coisas não funcionam como você achava que ia ser. Mas Deus está olhando lá da cruz. Ele não está mais pendurado naquela cruz, porque Ele já ressuscitou.
ao terceiro dia. E Ele está preparando uma morada para mim e para você, mas Ele só quer que você venha olhar para a cruz do Calvário e ver que Ele não está mais lá, mas Ele está aí do teu lado. Ele está indo pertinho de você agora nessa noite e olhando para você. Ele está contemplando nessa noite a tua nudez. Ele está contemplando nessa noite o teu sofrimento. Ele está contemplando nessa noite a tua angústia, o teu desânimo. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Ele está contemplando, Ele está dizendo: você está assim? Imagine eu, você não ora mais, você não louva mais, você não me adora mais, e Satanás está aqui, olha ali, aquela que te louvava, agora louva o meu nome agora. Aquele que pregava o meu evangelho, agora está no meio da minha multidão, xingando palavrão, cometendo adultérios, fazendo mil e outras, aquela atrocidade. Imagina hoje o diabo ele se apresentando até Deus e dizendo: como que está o teu caráter, como que está o teu caráter. A mesma vergonha que eu sinto, o mesmo sentimento às vezes de rejeição que nós sentimos, é o sentimento que Deus está sentindo nessa noite. Por eu e você muitas das vezes eu fui rejeitado. Muitas das vezes nós não temos, nós temos parado de ter um relacionamento com Deus. Muitas das vezes no momento da nossa dificuldade, das nossas lutas, a gente chama o amigo, a gente chama o vizinho, a gente chama o Espírito Santo, é o poder do Espírito. Imagina nessa noite como que está o Espírito Santo. Ele está dizendo: eu estou aqui, eu quero te ajudar nessa noite, me chama. Clama-me, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas firmes. Querido, o Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo de Deus, Ele está aqui. E nessa noite Ele está dizendo: vinde a mim como estás. Venha a mim nessa noite, Adão. Venha a mim nessa noite, Adão, como está. Sai daí de trás desse arbusto. Rasga essas vestes que você fez para você, para esconder o pecado. E se apresenta a mim nessa noite. Porque é contigo que eu estou falando nessa noite, você sabe. Essa é uma noite de relacionamento e de oportunidade que Jesus está dando para alguém. Esse alguém sabe. Porque o Espírito Santo de Deus é um Espírito Santo que ele toca no interior. Porque ele sente a falta de Deus. Ele sente a falta do meu relacionamento, do seu relacionamento com Cristo. Vamos parar nessa noite de querer dar mais alimento à nossa carne do que ao Espírito Santo de Deus. Deus hoje Ele quer voltar ao relacionamento contigo. Ele não está aqui para julgar. Deus desce da terra, na terra, no jardim do Éden. Deus desce aqui nessa igreja nessa noite só para dizer para você: Adão, aonde tu estás, Adão? Aonde você está nessa noite, Adão? Atrás de qual arbusto você está escondido nessa noite, Adão? Aonde você está? Logo após aqui o Senhor falar, eu vou dar a oportunidade para a nossa levita feliz. Adão, aonde você está? Hoje a pergunta que Deus está mandando fazer aqui nessa noite. Eu não separei nada, eu não separei palavra. Louvor eu também não separei, eu abri a palavra do seu louvor. É Deus que nos aqueceu aqui nessa igreja e hoje Ele está perguntando onde está o Adão. E Ele está dizendo: Adão, não é essa a resposta que eu quero de você, Adão. E você está ouvindo a minha voz agora? Você está aprendendo porque você sabe que é com você.
semelhança. Eu não te coloquei essas roupas aí que você mesmo colocou em você. Não foi eu que vou vestir você com isso. Mas nessa noite, eu tenho vestes novas para você. Se você descer aqui nessa noite, Adão, se você sair dessa angústia nessa noite e tirar essas vestes que você mesmo montou para você e rasgar o seu coração diante de mim, nessa noite, eu tenho vestes novas para poder te colocar. Eu tenho algo novo para poder colocar na tua vida nessa noite. Assim eu vou dar a oportunidade da nossa vida família, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado e engrandecido é o teu nome, Jesus. Tu és santo, tu és soberano, Senhor. Ele está lá no céu, mas meu pai disse assim: filho querido, eu quero falar contigo. Você vai crescer na terra para salvar o mundo. Porque eu chamei, a cruz pesada eu carreguei. Porque eu chamei, a porta eu carreguei. Porque eu chamei, sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Porque eu chamei, a cruz estava te olhar. Porque eu chamei, você estava a adorar. Porque eu chamei, sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Eu estava lá no céu, nos anos, quando toque de glória. Mas o pai me disse assim: filho querido, eu quero falar contigo. Você vai ter que crescer na terra para salvar o mundo. Sem você me amar, porque eu quero te salvar, meu filho.
no céu, junto com os anjos, no trono de glória. Amém. Muito obrigado. Louvado seja o nome do Senhor. Ele estava lá no céu, no trono de glória. Mas ele ouviu a voz do Pai, pedindo para ele vir para nos resgatar. O amor tão grande que Deus ele tem pela humanidade, ele não fez acepção de pessoas. O amor de Deus ele é tão grande. E imagine, muitas das vezes a gente fala tanto que a gente passa tanta vergonha, tantas coisas, né? Aí imagina como Deus está se sentindo, vendo o diabo indo lá e ficar zoando com a cara dele. Aí ele pegou e mandou vir Jesus aqui para poder nos resgatar. Louvado seja o nome do Senhor. Estou dando uma oportunidade para o nosso diácono Luiz, com sua oportunidade em nome de Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. É muito forte, querido. Jesus está aqui nesse lugar. Eu já posso sentir a presença dele. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus possa viver a paz de Jesus. Amém? Amém. Confesso que é um motivo de alegria estar na presença de Deus nesta noite. Confesso que foi interpretação de igreja, com a gente igreja na mãe, que já sabe gostar aí, o que e no ano sempre passa no horário, ele passou mais cedo. Aí eu vim para cá. Então, eu passei para estar hoje. Não pegava um ônibus, para ter nada casamento. Mas aqui por falar sobre se esconder, aonde está. Você sabe a carta que Davi, meu tantos profetas, meu tantos apóstolos, discípulos, Davi ele foi o segundo coração de Deus. Por que não pode ver esse outro? O que Davi fez humanamente não era para se fazer. Humanamente falando, não era. Humanamente, o que Davi fez, Davi errado aí fora, irmão, Davi está com muito. Mas o engraçado é que a Bíblia diz, né, que em Samuel, capítulo 16, aí, que Deus, ele não vê como ele. A Bíblia fala que o homem olha para aquilo que está dentro de fora, mas Deus olha para o meu seu. Glória a Deus. Deus para Samuel, até quando você terá dó de Saul? Que eu tenho eu rejeitado. Até quando? Muita gente precisa rejeitar ele. Até quando você se acha terá dó de Saul? Porque eu, Samuel, eu não vejo, não me olha, a Bíblia diz para aqui que está dentro dos olhos, é verdade. Nós também às vezes somos assim. Nós olhamos às vezes pela vestura, mas Deus está preocupado com a Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 4, 23, 24, que Deus está à procura dos verdadeiros corações que adoram o Pai e o Espírito do Pai. Nós vemos pessoas caindo, então, minha vida como é que está? Minha vida. Deus vai falar isso. Estou contando isso para a tua. Por que ele falou isso do coração? Porque na gente o coração
quebrantável, o coração puro, ficar mais trabalhando diante de Deus, sabe, o coração reto, puro, pequei contra ti, Senhor, contra somente de Deus. Ofício teus olhos parece mal, e purifica, meu Deus, o pecado, e torna mais alto, mais branco do que a neve. Quando a ti só Deus pequei, ofício teus olhos parece mal, eu sei. Como foi falar na terra, a pessoa veio, bota o outro, quem quer assumir não fui eu, não fiz aquilo, isso, e tal, mas e assumir nossos erros? É muito difícil. Mas Davi, ele assumiu, então, que Davi foi uma oração de porque não foi ouro, mas Deus escolheu Davi. Assim, imagina você ser o segundo coração de Deus, segundo ser eleito, segundo coração de Deus. É coisa muito grande. Quando ela feita, Paulo falou assim, em 1 Coríntios, capítulo 8, seis meses de valor, sempre os ditadores, assim como os porque nós precisamos entender a palavra de Deus, isso é sério. E não adianta nós escolhermos a vida das pessoas. Escolhe o pastor, escolhe o irmão, mãe, pai, marido. No Salmo 119, Davi fala assim, todo o Senhor correto. O S não acertar o determinado de hoje, você pode ter um pensamento, das palavras que do lado da minha vida, você sabe que eu vou falar o que. E se eu subir ao céu, lá tu onde está, se eu quiser minha cama, lá na minha olha onde o Senhor está para o campo dos céus. E nós possamos não ser só ouvintes da palavra de Deus, mas sim praticando. Ser ouvintes, sair para começar a prevenção, todos os pastores, todos os irmãos, ali, esquecendo de Deus. Eu sei que às vezes essa energia, mas deixa Deus não, deixa Jesus não. Anda o Espírito Santo de Deus, anda Jesus, anda a presença de Deus. Para finalizar, uma certa vez, Davi falou assim, Salmo 51, 10 milhões de pessoas o coração puro e renova em mim o espírito reto, o espírito da palavra. Não me responda a tua presença, não retire de mim o teu Espírito Santo. Porque ele verdadeiramente ser o Espírito Santo, ele deve ser distante, ele deve ser os obstáculos dessa vida. Amém? Nós possamos ficar essa palavra e guardar o obstáculo que leva ao passado, o obstáculo que a vida não foi passada. Porque Jesus não, a carta dos Hebreus 13:8, para que os Espíritos ao monte, onde é aquela. Essa é uma mensagem rica
oportunidade, é Palmas de ouro no nome do Senhor, né? Glória a Deus. E como a irmã estava falando aqui, tem tudo a ver com relacionamento, porque Davi ele tinha um relacionamento com Deus e era um coração, ele tinha um coração puro e reto diante de Deus. Era um pecador, errado, mas tinha um coração quebrantado e caminhava diante de Deus. Então vamos louvar ao Senhor. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Peça a Ele nessa noite. E renova um espírito inabalável. Não retires de nós o teu Espírito. Não retires de nós o teu Espírito. Porque há moradas sendo preparadas para mim e para você. Então não desista. Creia. Não é mais tempo de nos tampar o nosso pecado, a nossa nudez. É tempo de confessar o pecado e se apresentar diante de Deus nessa noite, dizendo que você quer voltar a ter um relacionamento com Ele, em ouvir a voz dele falar contigo todos os dias, assim como Adão, assim como Davi. Davi entoava hinos de louvor e adoração ao Senhor,
E quando no meio das suas lutas, se levantando urso, leão, gigante, todos foram destruídos, porque ele tinha a fé de que maior é o que está com ele do que o que está no mundo. Então, se hoje você até se sente pequeno como Davi, mas você tem um Deus que é grande e é maior do que esse gigante da tentação que se levanta contra a sua vida para poder tentar te destruir, para poder tentar te enganar como a serpente enganou a Eva. Então, nessa noite, assim também, eu quero te dizer, guardar a palavra do Senhor no meu coração, para não pecar contra Deus. Venhamos guardar e praticar aquilo que aprendemos da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. E não adianta só a gente falar, a gente também tem que praticar. Ainda que a gente erre, mas o importante é a gente ter um coração quebrantado diante de Deus como Davi e dizer: Senhor, eu sou pecador, eu errei, mas eu quero uma nova oportunidade de continuar a ter um relacionamento contigo, Senhor. Eu sei que assim eu serei feliz. Assim, a oportunidade para a nossa vida buscar em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Só a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vou estar cantando um louvor que quiser pode me acompanhar.
sacrifício não há fogo. E sem o fogo não tem brasa. Importante, né? Agora vamos para a hora da palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles que tiverem seus dízimos oferta tragam. Aqueles que não tiverem, que o Senhor continue abençoando. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar abrindo nossas Bíblias, na palavra de Deus, no livro do Evangelho de João, no seu capítulo 5. Capítulo 5, versículo 1. Vamos encontrar. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 1, vai dizer: Depois disto, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subia a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alqueires. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento de água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, louvado seja o nome do Senhor, um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, louvado seja o nome do Senhor, versículo 4. Porquanto um anjo do Senhor, um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento de água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse: Quer explicação? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me meta no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro, desce outro antes de mim. Jesus disse: Levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem e o homem que te disse: Toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse: Eis que já está são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curava. Louvado seja o nome do Senhor. O mesmo Jesus que cura, que liberta, que sara feridas, ele está aqui nessa noite.
A palavra de Deus, ela vai dizer, louvado seja o nome do Senhor, que havia uma festa dos judeus, louvado seja o nome do Senhor. E Jesus subia para Jerusalém. E lá próximo de Jerusalém tinha a porta das ovelhas, próxima à porta das ovelhas, tinha um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tinha 5 alpendres. O que eu quero dizer com essa palavra nessa noite, querida? Que o Senhor me chamou a atenção para trazer. Jesus, todo lugar que ele passa, há um propósito. Por onde Jesus passa, a cura, a libertação, a salvação. E aqui vai dizer que Jesus sabia já da condição daquele homem, há quanto tempo ele estava passando por aquela situação. Se Jesus viu a condição daquele homem, você acha que Jesus não está vendo a tua condição hoje? Você acha que Jesus não está vendo há quanto tempo você está sofrendo? Você acha que hoje Jesus desceu aqui para falar contigo, para trazer calmaria ao teu coração? Porque Ele sabe como você está. Porque o próprio diácono já trouxe aqui que o homem, ele vê o que está diante dele, mas Deus, ele vê o coração. Deus, ele vê o interior. Jesus, ele viu o interior daquele homem. Que aquele homem já estava naquele estado há 38 anos. Tem pessoas, louvado seja o nome do Senhor, que já está passando por uma situação há tanto tempo que já perdeu a esperança. Sabe por quê, querido? Porque fica esperando que alguém venha fazer aquilo que é para ele ou ela fazer. Tem coisas que é para eu e você fazer, não é para o teu irmão do lado fazer. Ora por mim, vai para a igreja lá, ora por mim, mas por que você não está aqui para que nós venhamos orar por você? Aquilo que é possível, nós temos que fazer. O impossível, quem faz é Deus. Se hoje é possível você estar na casa do Senhor, por que está pedindo alguém para fazer aquilo que você pode fazer? A situação está tão difícil, já estou anos passando nessa peleia. Está pensando que Jesus não viu, não? Jesus, ele está vendo. É por isso que hoje ele desceu aqui, para poder mudar a tua história. Porque onde Jesus passa, o milagre ele acontece. E quando ele passa pela porta das ovelhas, próxima à porta das ovelhas, ele vai ver ali, naquele local ali, havia muitas pessoas enfermas, cegos, como hoje há muito lá fora. Quantas pessoas não estão cegos? Cegos espiritualmente, que está sendo deixado levar pela conversa da serpente, pela conversa do diabo, achando que é impossível nós vivermos uma vida de santidade na presença do Senhor. Ressecados, mancos, coxos. Tem gente que está coxa, com a vida paralisada, mas está esperando que alguém vai pegar ali na mão dele para poder levar. Se consegue caminhar para ir lá no banco para poder pegar a pensão todo mês, para poder pegar o benefício todo mês, mas na hora de ir para a igreja eu procuro. Eu não tenho ninguém que me leve, mas para ir no banco tem alguém que te leva. Vai pegar a merenda, tem alguém que te leva. Está pensando que Jesus não está vendo? Do mesmo jeito que nós temos para poder fazer algo para nós mesmos, nós temos que ter uma força de vontade para poder buscar. Não uma esmola de alguém por um dia. A nossa situação está dia após dia após dia na mesma situação, coxa, com a vida paralisada, um monte de pessoas que estão enfermas. Chegou um momento de
que Deus, Ele quer liberar uma palavra para a tua vida nessa noite, para que você venha sair do meio dessas pessoas que estão enfermas. Jesus hoje, Ele quer curar a tua vida, para que através da tua vida que está paralisada, eu não sei há quanto tempo você não busca mais a presença de Cristo, mas Jesus sabe. Ele quer te tirar desse meio que você está hoje, que está te deixando coxo, que está deixando a tua vida paralisada. Hoje Ele desceu aqui porque Ele quer te curar. Aleluia! Para que você venha começar a caminhar, sem depender dos outros para fazer por você aquilo que você tem que fazer. Chega de dar desculpa, porque você deixou o teu relacionamento com Deus. E Jesus hoje Ele está passando por aqui, porque Ele te viu. E nessa noite Ele quer te dar uma oportunidade de você voltar a se relacionar com Ele. Porque aqui esse coxo, ele estava lá parado, deitado, melhor dizendo. Eu não sei como você se encontra hoje na sua casa. Se você está deitado, se você está sentado, achando que esse problema que você está, essa situação, essa tribulação que você está, vai passar com você deitado. Hoje é noite de você começar a se movimentar. Para de ficar esperando um movimento das águas para você poder mergulhar, para você ser curado. Hoje já tem um movimento do Espírito Santo de Deus aqui dentro dessa igreja, que ela quer fazer, ela quer tirar a tua paralisia. Ela quer abrir os teus olhos espirituais, que quer mostrar para você que o caminho que você está seguindo é um caminho de engano, é um caminho de dor, é um caminho de morte. Hoje Jesus Ele quer abrir os seus olhos. A gente vai ficando seco, vai ficando ressecado, a nossa vida vai ficando sem sentido, vai vivendo um dia após outro e se conformando com aquela situação que está passando. Para de ficar nessa conformidade que você está nessa noite, esperando que alguém venha fazer aquilo que você precisa fazer. A palavra de Deus vai dizer que dentro ali daquele local, louvado seja o nome do Senhor, na porta das ovelhas, com tantos enfermos que tinha ali, eram muitos, mas muitos estavam esperando, porque de tempo em tempo descia um anjo do Senhor. Ele movimentava as águas, e ali o primeiro que se lançasse dentro daquelas águas era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Hoje você está tendo a oportunidade de se lançar diante do altar do Senhor, para você se curar de qualquer enfermidade que você esteja nessa noite. Qual é a enfermidade que você está nessa noite? É a noite de se lançar, porque já está tendo um movimento, não feita pelos anjos, mas feita pelo próprio Jesus nessa noite, dentro desse tempo, dentro dessa igreja. Ele quer te curar, Ele quer te tocar, Ele quer te renovar nessa noite. Hoje é noite de renovação. Aquele homem, Deus faz uma pergunta para ele: o que quer? Louvado seja o nosso Senhor. Quer explicação? Porque Jesus, Ele se aproxima daquele homem, contempla aquele sofrimento dele, porque sabia que ele estava 38 anos e nada, a história dele, nada mudava, de nada não tinha mudado. E ele disse: ele está cabisbaixo, com a sua cama deitadinho, não se movimenta para nada, não ora mais, não jejuma, não louva, não ora, glórias a Deus, não dá glória a Deus, até que está passando por tribulação, para Deus começar a movimentar e te abençoar. Deus está olhando o sofrimento daquele homem, e quando Deus vê o sofrimento daquele homem, Ele entra naquele local
e ali havia muitos enfermos, muitos doentes. Onde você está hoje? Aonde você está agora? Quais são as pessoas, os tipos de pessoas que estão ao teu redor? Hoje Jesus está indo de encontro a você. E Ele pergunta para você nessa noite: quer explicação? Essa é a pergunta que Deus manda te dizer nessa noite. Aquele homem, ele vai virar para Jesus e vai dizer: nem sequer ele já estava tão em conformidade com a situação que ele estava, que a vida dele paralisada, que ele já estava ali, nem olha para Jesus. Jesus fala com ele e ele nem olha para Jesus. Ele está olhando para aquele problema. Eu não sei como você está hoje. Se você está olhando para esse problema que você está passando, ao invés de olhar para Jesus, porque hoje Jesus que está falando com você, Ele está falando para você: para de olhar para esse seu problema, para de olhar para essa situação e começa a olhar para mim nessa noite. Aquele moço, ele está olhando para lá, porque Jesus estava diante dele. E Jesus fala: quer explicação? Aquele moço, ele apenas diz: como? Se toda vez que a água, que desce onde a água é movimentada, sempre desce um outro, mergulha outro antes de mim. Então, dentro da deficiência dele, ele quer colocar a culpa nos outros. Vamos parar de colocar a culpa nos outros por nós estarmos fora da presença de Deus, por nós termos cortado um relacionamento com Cristo. É noite que Deus está dando uma oportunidade nessa noite, vendo que até que você não está conseguindo ir sozinho. A desculpa era que ninguém te levava e mergulhava você. Agora Jesus está tirando essa desculpa de você, está tirando essa outra objeção de você. Porque antes você poderia estar dizendo: não, eu não vou para a igreja porque tem fofoqueiro, eu não vou para a igreja porque está falando mal de mim, eu não vou para a igreja porque eu vi fulano fazendo isso e isso. Nessa noite, Jesus está perguntando: quer explicação? Não, mas toda vez que eu movimento as águas, eu estou no meu lugar. Para de ficar murmurando, para de colocar a culpa nos outros. É o tempo que Jesus hoje está te dando uma oportunidade. Hoje é o dia que Jesus viu com você. Então considere ser agraciado por Deus. Por Deus está liberando essa palavra para você nessa noite, dizendo: quer explicação? Porque hoje Ele está aqui para poder te curar. Hoje Ele está aqui para poder te renovar. Hoje Ele está aqui para poder restaurar a tua vida e te tirar dessa situação que você se encontra hoje. A pergunta é: mas você quer? Ou você quer permanecer assim como esse moço, 38 anos na mesa esperando a morte? Até quando vai ficar com a tua vida paralisada esperando pelos outros fazer aquilo que você precisa fazer? E o que você precisa fazer nessa noite? É se render diante de Jesus. Você não precisa esperar o tanque de Bethesda, louvado seja o seu anjo descer, para você poder mergulhar. Mergulha nessa noite. Eu te convido a mergulhar nessa noite, diante do altar de Jesus Cristo de Nazaré, porque hoje Ele quer te curar. Hoje, nessa noite, Ele manda te dizer: ei, levanta-te. Sabe essa situação que tu está passando aí hoje? Levanta-te, toma a tua cama e anda. Jesus, quando Ele entra na tua vida, Ele entra para fazer você começar a se movimentar. Quando Jesus Ele entra na tua vida e você deixa Ele entrar, Ele coloca tudo aquilo que está parado na tua vida. Ele faz com que as coisas venham ficar no lugar e as coisas venham começar a se movimentar. O que você escolhe nessa noite? É o tempo de escolha. Hoje Jesus desceu aqui para te dar mais uma oportunidade. A oportunidade de não você ficar esperando pelos outros. Eu passo para lá, eu passo para cá, mas eu só entro na igreja se Ele entrar. Eu só entro na igreja se ela entrar. Ei, o que Deus tem para falar é contigo. O que Deus já te viu. Ele sabe quanto tempo você está passando por essa situação. Ele sabe por quanto tempo você está passando por esse sofrimento. E hoje Ele diz: quer explicação? Quer ser curado? Quer ser liberto? Quer ser sarado? Eu estou aqui nessa noite. É a noite de você começar a pegar a sua
diz, mas você já até fez. Não é lícito você carregar na tua cama, porque hoje é sábado. E ele diz, aquele que me curou, mandou eu pegar a minha cama e andar.